Salve Maria, toda pura, toda santa. Vi esse debate aqui, cara. Eu me apaixonei, cara. Os irmãos bateu nesses caras igual bandeira apanha no samba, cara. Você vê, os pastores engravatados, sabe mais que o magistério, etc. Quero agradecer aqui a toda a produção, ao convite, né, por nos proporcionar a oportunidade de estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha, a mulher mais linda desse mundo. Né? Se você diz em respeito à fundação da igreja, a pessoa de Cristo, essa preposição ela vai apontar de que Cristo está dizendo sobre eu, ou seja, é o próprio Cristo que é a pedra, é o próprio Cristo que é aquilo que é rudimentar, na verdade, do Evangelho. E isso também, na continuação do texto, porque são perícopes, né, o texto. A perícope que nós podemos trabalhar. Os irmãos vão citar documentos da igreja, tá? Eu vou citar a escritura, certo? Eu me baseio em escritura. Eu deixo para os doutores, para os teólogos, para etc., defender com documentos. E o que o protestante ele acredita? Somente a escritura é regra de fé. Certo? No capítulo 16, ali a partir do versículo 13, Jesus está saindo de Cesareia de Filipe e ele está mostrando ali literalmente algo que possa representar as portas do inferno. Então ele está dizendo assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclesia, ou seja, contra o meu povo. Na continuação do... Olha só, isso que é o perigo livre de exame. Você não ter o magistério, você não ter tradição para interpretar corretamente o texto. Mateus 16, 18, olha só, aqui ele já comete uma falácia. Cara, Mateus 16, olha só, sabemos aqui que sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo que é o fundador da igreja. Certo, meu amigo protestante? Mas quem vai edificar a minha igreja? Simples, entender isso? Dá uma mensagem para minha mãe aqui. A minha igreja. Tanto que o termo que Cristo usa, Mateus 16, ó. Mateus 16, 16, a revelação não vem de homens. Então, a minha igreja não é um fundamento de homens. A minha igreja não é essa tremenda divisões aí. Mais de 20 mil, era 45 mil denominações, cada dia surge uma, certo? Etc, etc. É simples entender isso. O termo que Cristo usa Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro. João 42, quem é Pedro? A pedra. Certo? Sobre esta pedra, quem é a pedra? Pedro, no momento nenhum, os pais da igreja, Santo Agostinho, nenhum pai da igreja fala que São Pedro, ele é a pedra de ângulo. A pedra de ângulo que os construtores rejeitaram, 1 Pedro 2, 4 ali, 5, é Cristo. E as pedrinhas que os protestantes gostam muito de usar, que vai edificar a minha igreja, é sobre a fé de Pedro. Olha só, eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra de minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela que a minha igreja. Olha a interpretação do pastor. Por que eu conheço? Porque eu já convivi, eu já conheço a malícia desses caras. Olha só. Do texto, Pedro recebe uma revelação e essa revelação o próprio Cristo diz. Você não revelou por si mesmo, mas o próprio Deus. Então ele está elucidando que até a revelação que ele recebe é o Senhor que entrega. Na continuação do texto... Se é o Senhor que entrega, por que você vai fundar outra igreja? Depois vocês podem abrir aí a sua Bíblia. O próprio Jesus Cristo, ele disse que era necessário que ele morresse
que Pedro faz? Toma partido dentre todos e se adianta dizendo, não, Senhor, isso não vai acontecer. O que Jesus fala para ele? Arreda de mim, Satanás, para trás de mim. Ou seja, como que pode o primeiro Papa na concepção católica ser chamado pelo próprio Cristo no mesmo capítulo em que ele recebe uma revelação como sendo chamado de Satanás, diabo ou opositor àquele que é de Cristo? Ou seja, a própria pessoa de Pedro. E aí eu poderia citar outros textos aqui em que Pedro realmente é falível e não detentor de uma infalibilidade para decretar sobre a igreja qualquer tipo de doutrina, porque nós acreditamos que as escrituras estão fechadas e ela é o suficiente para a gente sem que nada seja adicionado. Senão eu vou para Adventista, eu vou para vários outros campos que a gente pode trabalhar. Então o próprio texto mostra que o próprio Pedro ele era errante e falível, não só no campo moral, mas... Sim, aqui sim, Pedro errou. Mas por quê? Porque Cristo falou que ele ia se entrega e tal, etc. Pedro questionou isso. Mas aqui, Pedro não tem o Paráclito, o Espírito Santo da verdade. Como vai dizer João, é só. Não está preparado ainda para a revelação. Essa revelação é futura, meu amigo protestante. E essa revelação não foi de homens. Olha só. Você não pode pegar um texto só já. Isso que é o livre-exame, cara. Olha só. Você pega Mateus ou João 16, 12. Muitas coisas ainda tem a dizer. Dei-vos. Mas não a podeis suportar agora. Olha só. Você acha que São Pedro compreendeu ainda a profecia, a revelação do verbo? Deus revelando, não foi a carne de sangue que revelou isso, mas quis falar sobre ti, Pedro. Será que Pedro estava preparado ainda para receber essa revelação? Tanto que questiona ali. Quando vem o Paráclito, aí sim. Quando vem o Paráclito, eu quero que você me mostre uma transgressão. Atos Apóstolos 2, 10 Espírito Santo, primeira pregada, Apóstolos 2, 14, é São Pedro. Porque Lucas 22, que os irmãos James aí bateu muito nessa tecla, a infalibilidade. Em matéria de dogma. Olha só, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falarão por si mesmo, mas dirá o que eu vi, vos anunciar as coisas que virão. Aqui, em Mateus, será que Pedro está com toda a gnose perfeita? Não, cara. Ó, Mateus 16, 22. Pedro, então, começou a interpretá-lo, e protestar nesse termo, que Deus não permita isso, Senhor, isso não aconteça. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. O fundamento de protestante é pensamento de quem? De homens, fundamento de homens. Aqui, Pedro não está com toda a gnose ainda, o Espírito Santo, a revelação, as profecias se concretizou. Agora, você pega aqui em Atos, primeiro pregado, Apóstolos 2,14, São Pedro, Atos Apóstolos 4 aqui, ó, 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu o chefe do povo e ancião. Atos Apóstolos 5 aqui, ó, 15, 16, a sombra de Pedro curando. Atos Apóstolos 15, 7, Pedro colocando a casa em ordem. O que você me diz disso, meu amigo protestante? Cadê Pedro errando? A ponto que João 21, 15, 17, Bíblia, a Escritura diz, Pedro, Simão Pedro, tu me ama, apacenta meus cordeiros. Simão, pela segunda vez, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta. Pela terceira vez, Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Ali é uma revelação futura. Pedro, ele errou, mas foi repreendido. Satanás queria peneirar São Pedro, mas Cristo rogou por São Pedro, Lucas 22, 31. Então, isso não tem eficácia? Me mostra na Bíblia qual Cristo, por quem Cristo orou. Ah, mas São Paulo repreendeu Pedro ali. Sim, Pedro, não matéria dogmática, mas a atitude de São Pedro. Papa pode errar? Pode. Mas em matéria dogma, não. É simples entender isso. Cara, eu escutei, eu assisti todo esse debate aqui, cara.
Os gêmeos estão de parabéns. E eles desafiaram ainda o Lucas Nozoli para um debate. Lucas Nozoli e o Bruno Lima, os Pelés da apologeta. E no campo doutrinário. Perfeito. A gente já vai jogar para os católicos. Só dar mais um recadinho aí, pessoal. Agora aumenta a audiência. Não esquece de se inscrever no canal. Dá o like aí que a audiência está aumentando, tá? E a gente está indo embora. O debate está indo bem. Se inscreve aqui no canal. Tem muita gente que está passando e não se inscreve. Se inscreve no canal, dá o like. Daqui a pouquinho mais recados. Agora vai para os católicos. Aí o Thiago vai entrar agora ou vocês... Thiago? Então o Thiago entra? Pera aí, Thiago, dá um minutinho. Sabia que dá para reconhecer a cidadania portuguesa? Mano, essa internet é um esgoto, cara. Deus se perdoe, pô. Isso aí, Thiago. Pode falar, Thiago. Eu gostaria só de iniciar aqui, e aí eu já passo a vez pro Lucas e pro Gabriel. Eu não consegui armazenar tudo, né, que os três falaram. É simples, pô. Eu não vou colocar o vídeo dele porque é Bíblia, eu quero Bíblia. É simples, pô. A finalidade do protestantismo é apontar, degrinir. Porque nem na história, nem na tradição, e biblicamente falando, eles não conseguem provar seus fundamentos. Simples. São Pedro ele errou, mas Cristo rogou por São Pedro. Tanto que, mas Pedro negou Cristo 3 vezes. Tanto, sim, mas Cristo fez de novo ali. Pedro, tu me ama? Destruindo totalmente aquela negação de São Pedro. Para pastorear a minha igreja. O texto é bem específico, cara. Quem são essas pedras que vai edificar a minha igreja? Tendo por pedra, cabeça, Colossenses 18. Corpo místico, igreja, os apóstolos. Os apóstolos. Você pegar 1 Pedro 2, 4, 5, você vai ver. E quais outras pedras vivem nós também tornaram para edifício espiritual? Um sacerdócio santo. Para oferecer vítima espiritual. Então, é simples por entender isso. A profecia está sobre Pedro, o pastoreio, porque São Pedro, ele tem a primícia, a chave. É isso que os caras, eles odeiam. Porque a Universal não tem essa chave, a Assembleia não tem essa chave, a Triangular não tem essa chave, a Adventista não tem a chave, a igreja desses mentirosos aí não tem essa chave. Essa chave só foi confiada ao povo da Nova Aliança. Simples entender isso. E essa chave vai passar de sucessão petrina. Mas teve muitos papas hereges? Sim, teve, mas não seguiu o que o nosso pastoreio seguiu. Teve muito papa herege, muito na história mesmo, realmente eu conheço muitos hereges mesmo, mas seguiu o que São Pedro seguiu? Não. Então tá fora, para nós não é válido, cara. Simplesmente é mais um que sentou na escada e não seguiu. Porque as portas do inferno jamais vai prevalecer contra a igreja. Então, em 1517, em 1607, então, essas portas do inferno prevaleceram contra a igreja? Não, cara. Infelizmente, aquele povo que era da igreja se apostatou da fé e foi seguir fundamento de homens. Negando a sã doutrina da salvação e atirando a fábula, segundo Timóteo 4 ali, 13 e 4. Segundo Timóteo 4 e 2. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar de Jesus diferente. Quem são essas pessoas? Gálatas 7 não há 2 evangelhos, apenas um evangelho. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário.